Irmãos e irmãs, Jesus é aquele que veio para demonstrar a lei máxima que nós devemos seguir, que é a lei do amor, a lei da caridade e da compaixão para com todos, principalmente aqueles que mais precisam. Jesus está diante de um grupo de pessoas que estão muito preocupados em seguir a lei, a tal ponto que são incapazes, como se para eles a coisa mais importante fosse a observância cega à lei, sem olhar as dificuldades das pessoas. Faço um exemplo para a gente entender. É como aquela pessoa que é capaz de ficar o dia inteiro na igreja de joelho, mas não cumprimenta uma outra pessoa, dobra o joelho, mas não faz caridade, não ajuda, não se aproxima, está o dia inteiro na igreja, mas tem o coração fechado, mais ou menos assim. E diz que Jesus ficou cheio de ira e tristeza. Às vezes a gente tem uma imagem de Deus, diz assim, vendo o coração duros dele, Jesus olhou, Jesus está sendo criticado, porque ele fez o bem. Tivesse matado alguém, não, está sendo criticado, porque ele curou, ontem o evangelho também, Jesus é questionado pelas pessoas da igreja, o exemplo que o padre disse, capaz de ficar o dia inteiro dentro da igreja, mas incapaz de se relacionar com as pessoas. Então, se fizesse o contrário, teria entendido muito bem o evangelho e aquilo que Jesus fez, sem deixar de vir da igreja, mas é preciso fazer as duas coisas, não só o joelho dobrado, mas estender a mão também, A evangelização se faz não só com os joelhos dobrados, mas com as mãos praticando a caridade. Tem muita gente que ainda não entendeu isso. E diz que Jesus olhou ao redor e cheio de ira e tristeza. Ira e tristeza, por quê? Porque eles eram de coração duro. De coração duro. E diz que saindo dali, essas pessoas de coração duro, de um coração duro você não espera nada, a não ser... eles começaram a tramar, vejam, os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Então isso para nós até é um consolo, porque às vezes também nós, na nossa experiência de fé, nós também passamos por essas situações, Quem faz o bem, às vezes incomoda, aqueles que têm outra maneira, que pensam diferente. Jesus foi criticado porque curou no dia de sábado, porque para eles, no dia de sábado, o mais importante era observar o sábado. E Jesus diz não, o mais importante é fazer o bem. Não importa se é sábado, domingo, segunda, terça, quarta, não interessa. O dia foi feito para a pessoa e não a pessoa para o dia. O ser humano está acima de todo e qualquer, por quê? Porque ele é a obra de Deus, é criatura de Deus. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, De nada vale, o pouco vale, as nossas práticas, por mais piedosas que sejam, se elas não estão destituídas do amor e da caridade das pessoas. Repito, de nada vale, o pouco vale, todas as práticas, mesmo que você conseguisse ficar na igreja, rezar 1000 Ave Marias, mas se você sai com o teu coração cheio de orgulho, se você é incapaz de praticar o amor, a caridade, primeiro aprenda a fazer isso, depois sim, venha e reza, porque senão até a oração não chega nem aos ouvidos de Deus, que dirá vai subir, Então é bom para a gente não se enganar, As duas coisas são importantes, a oração, as penitências que a gente faz, sim, tudo isso é importante e fundamental, mas se o coração está cheio de raiva e de ódio, é preciso tratar isso antes, Então pensamos ao Senhor que Ele também nos ensine
que o bem a gente faz também com as boas obras, tudo aquilo de bom, com amor, a compaixão, né? Olhando sempre para aquilo que nós podemos e devemos fazer, começando pela nossa igreja, pelas nossas comunidades, pelas nossas pastorais e movimentos, né? Para a gente não correr o risco de fazer igual os fariseus, que Jesus chamou de hipócritas, e diz que ficou cheio de ira, Deus cheio de ira e tristeza, porque as pessoas do templo ficaram magoadas, começaram a tramar, porque Jesus fez o bem, curou uma pessoa no dia de sábado. Olha a hipocrisia a que tamanho chega, né? Se Jesus tivesse feito o mal, o padre falou, tivesse tudo bem, né? Afinal de contas, a gente não quer que ninguém faça o mal. A gente poderia até ficar indignado diante de uma injustiça, mas porque ele fez o bem, começaram imediatamente a tramar, né, planejar, arquitetar uma maneira, porque Jesus incomodava, né? No sentido que Jesus começou a mostrar uma outra religião. Jesus começou a desmascarar as pessoas que usavam a religião para o seu benefício, e não é isso que Deus quer, né? Deus não instituiu a igreja dele, muito pelo contrário, a igreja é para salvar as pessoas, a igreja é para demonstrar amor e caridade, né? A igreja é para servir, ela é servidora. Por isso que o orgulho, a arrogância, a prepotência, tem que ter muito cuidado, né? O padre sempre disse, ninguém deveria assumir nenhuma pastoral, nenhum movimento, se o coração está cheio de orgulho. Não assuma, suma e não assuma, que você vai fazer um estrago na vida da igreja, na tua e na tua família também. Se não for para servir com amor, não sirva, para não correr o mesmo risco que os fariseus, porque eles achavam que bastava estar no templo, né? E o coração deles estava longe de Deus. E Jesus vai chamar, além de chamar de hipócrita, raça de víbora, sepulcro caiado, isso foi até a palavra mansa, né? Ficou cheio de ira e tristeza. E a gente tem que estar atento, porque essas atitudes, elas costumam visitar as nossas paróquias e pastorais e movimentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus.